Não, nós queremos as grandes oportunidades, eu quero as grandes oportunidades. Quando eu ver que é aquela grande oportunidade que eu estou esperando, aí eu vou entrar nela. Só que nessa perspectiva eu acabo esquecendo e deixando de lado as pequenas, as menores. E se nós olharmos, para algumas histórias bíblicas, e eu sou, encantado, obviamente, pela palavra, tem os detalhes de algumas histórias que eu fico pensando. Por exemplo, lá em João 6, todos conhecem, a multiplicação dos pães e peixes, amém? É interessante que Jesus já sabia tudo que ia acontecer. Jesus já sabia tudo, o cenário todo, nada está fora do controle dele, ele sabe de todas as coisas. Então ele está pregando lá, e ele avança na hora, o culto estende, então quando ele está lá ministrando, chega um momento e diz para os discípulos, gente, nós precisamos de dar o que comer para esse povo, nós precisamos de alimentar essa multidão, e aí o texto diz assim, Jesus já sabia o que ia fazer, mas fez assim para experimentar, fez assim para trazer uma experiência para os discípulos. E aí um disse, não, mas não tem essa hora, não tem padaria aberta, e mesmo que tivesse padaria aberta, como é que nós vamos comprar, porque é muito dinheiro, é muita gente, era 5.000 homens, mais mulheres e filhos, então era muita gente, com muitas horas sem comer, não tem como, eles viam as impossibilidades. Só que aí a palavra diz assim, que os discípulos acharam e trouxeram o quê? Um menino, que tinha 5 pães e 2 peixes, e aí eles trazem até Jesus, Jesus multiplica e todos comem. Mas aonde que começou a história? Tinha uma necessidade, amém? Mas a necessidade começa a ser suprida quando um menino tinha 5 pães e 2 peixes, ninguém fala do menino na história, nós falamos de Jesus, nós falamos dos apóstolos, nós falamos das pessoas que comeram, mas o menino era a porta, Deus escondeu uma oportunidade na merendeira daquele menino, Deus escondeu a provisão para milhares e milhares de pessoas, dentro da sacolinha, imagino que a mãe dele enrolou num saquinho, não é assim que mãe faz? Enrola, eu ia para a escola, não tinha dinheiro para comprar merenda, meus colegas tudo lá, compravam merenda, eu ia lá com pão feito em casa, uma margarina, enrolado num saquinho, não era assim? Comia escondido, porque tinha vergonha, mas aleluia, tinha o pão. Entende? Eu imagino que a mãe botou 5 pães e 2 peixes, que o menino, e não era uma criança, eu imagino que era um adolescente, 13, 14 anos, que é essa a idade da fome, não é? Hoje tem começado mais cedo, o Benjamin está com 8, vai fazer 9, e às vezes, pá. Esses dias alguém me falou, não lembro quem comia 10 pães, 10, até bom que eu não lembro, longe das minhas panelas, não estou brincando, está entendendo? 5 pães e 2 peixes, mas olha só, quem imaginaria que a provisão para milhares e milhares de pessoas estava lá com aquele menino? Quem sabia? Deus sabia. Deus colocou um menino que tinha a provisão lá, então tinha uma porta de Deus, para toda necessidade tinha uma porta, para toda necessidade tem uma porta, para toda necessidade tem uma oportunidade, toda necessidade ela abre a porta como uma oportunidade, para que agora a graça de Deus, o favor de Deus seja revelado, seja expresso. Mas com certeza ninguém imaginou, e sei lá, depois nem imaginava que foi por causa do menino, obviamente não dele, mas ele foi a porta de Deus, amém? Então olha só, diante de situações que você passa, preste atenção em mim, não despreze nada, e não despreze ninguém, não despreze, não faça, não, isso aqui não tem importância, não, irmãos, guarde aquilo ali, em algum momento Deus pode sinalizar algo em relação àquilo. Por isso que você não deve desprezar ninguém, por isso que você não deve desprezar nada daquilo que Deus traz até você, de nenhuma circunstância que você está vivendo, alguma coisa de Deus tem, algo de Deus vai sair daquela situação, existe graça para ser revelado, existe favor para ser expresso. O que nós precisamos? Nós precisamos de reconhecer isso. Tem outra situação também, constantemente eu falo e me chama muita atenção, que é a história do rei Davi. É fantástico o que acontece. A palavra diz que Saul, ele é rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele usou de presunção, de rebeldia contra Deus. E aí Deus disse, eu vou escolher um homem segundo o meu coração.
E Davi é escolhido, o profeta Samuel vai lá na casa dele e unge Davi, na frente da família toda. Davi dobra o joelho e ele derrama um azeite na cabeça de Davi. Davi é um jovem, e ele era desprezado por toda a casa, né? Por quê? Porque quando Samuel chama os filhos de Jessé, todos estão, menos Davi. Você que conhece a história, você vai ver, né? Que Samuel chega, olha para um, olha para outro, olha para Eliabe, olha para Samar, diz, olha para, mas não é isso, não estou percebendo. Aí chega um momento que ele diz assim, tá, mas está faltando alguém? Está faltando alguém? Aí Jessé diz, não, tem mais moço que está lá cuidando das ovelhas, então manda chamar ele. Aí quando ele vem, ele chega, Samuel percebe no espírito, esse aqui é o escolhido de Deus. Ele pega a bolota de Davi joelho, pega o chifre cheio de azeite e derrama o óleo, e unge Davi como rei, dentro da casa dele. Mas o que acontece com a vida de Davi? Os irmãos dele agora, né? Os irmãos dele tratam diferente? Não. O pai dele trata diferente? Não. No outro dia, às 4 da manhã, ele está lá cuidando da ovelha de novo, mas a unção de Deus estava sobre ele. Só que é interessante o que acontece aqui, essa é a história, esse é o fantástico da história para mim, que os irmãos dele, os 3 mais velhos vão para a guerra, porque é os únicos que tinham idade para ir para a guerra, eles vão para a guerra, Israel contra os filisteus, e essa guerra era, né, um acampava aqui, o outro acampava lá, e geralmente tinha um representante, ou 2, ou 5, então eles definiam, ó, vai 100 para a guerra, então ia 100 de cada lado, vai 10 para a guerra, 10 de cada lado, e aí aparece aquela, né, a figura tão conhecida por todos, que é Golias. Golias começa a desafiar o povo, se alguém ganhar de mim, todos os filisteus perdem, mas se eu ganhar de um israelita que vier me desafiar, nós ganhamos Israel. E aí o pai de Davi diz, Jessé diz assim, Davi, eu quero que tu vai lá, e tu pega pão, queijo, leite, e leva para os teus irmãos na guerra, vê como eles estão lá na guerra, entrega esses queijos aqui para os chefes, para os maiorais lá, e vê como eles, e traz notícia deles. E aí Davi pega os pãozinhos, 300 gramas de queijo, de presunto, 2 caixinhas de Italac, e vai lá para o acampamento de Israel. Quando ele está lá, aquele movimento todo, né, eles já estão prontos para ir para a batalha, né, ou seja, para a fronte de batalha, ele escuta os caras falando, pá, quem vai ir contra Golias? E ele começa a entender da história, tá, mas que história é essa, quem é? A ponto de ele perguntar, ele chega e pergunta, mas o que é mesmo, o que vai acontecer? Quem derrotar esse cara aí, vai ganhar o quê? Aí diz, não, vai ganhar a filha do rei, não vai pagar imposto o resto da vida, e ainda vai ganhar um cargo diante do rei. Aí os irmãos dele dizem, sai daqui Davi, para rapaz, olha o teu tamanho, vai te criar, guri. E aí Davi vai, vence Golias, você conhece a história. Só que como que Davi vai parar lá, irmãos? Davi vai parar lá como rei? Não, Davi vai parar como entregador de pão. As maiores oportunidades, elas estão escondidas nas portas mais insignificantes. Davi poderia ter pensado, pai, só um pouquinho, eu acho que o senhor não viu o que aconteceu ontem aqui em casa, eu acho que o senhor não viu o que aconteceu, né? Profeta Samuel, pai, derramou óleo na minha cabeça e disse que eu sou rei, então é o seguinte, pede para qualquer outro levar o pão, mas eu vou levar pão. Mas Davi reconheceu, obviamente é Deus, né? Que ali tinha uma oportunidade. Então presta atenção, não despreze nada, uma simples oportunidade. Pastor, mas é só levar o pão? Às vezes é só levar o pão. Ali no levar o pão existe algo de Deus. Quando você tem o coração correto, quando você tem o coração que reconhece que todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus na sua vida, você não despreza nada. Só que por que nós não reconhecemos às vezes essas portas? Por causa da nossa imaturidade, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa presunção. Então, né? E você sabe, isso é uma novidade para você, a nossa carne, irmão, não tem nada de bom. Então por vezes nós achamos melhores do que alguém. Eu achamos melhor que alguém. Não, eu não vou fazer isso, irmãos. Eu tenho dito para os irmãos, o que Deus nos permitiu é uma oportunidade de servir a Ele, uma oportunidade de servir a Deus. Então não despreze nada,
lá aonde você estiver, o que você estiver fazendo, não despreze nada, não despreze nenhuma oportunidade que Deus coloca diante de você. Às vezes você não tem ideia o que tem por trás daquilo, o que tem atrás daquela porta. Por que Davi derruba Golias? É porque o coração dele era do que? Era de servir, o coração dele era para cumprir o propósito de Deus. Então ele disse: pai, deixa que eu vou levar esse pão, deixa que eu vou levar lá. Então quando ele chega lá, ele fica sabendo da história de Golias, ele derruba Golias, irmãos. Olha só onde Davi foi inserido por Deus, mas que porta ele entrou? A porta do servir, a porta da humildade. Davi foi ungido rei, sim ou não? Ele podia ter dito para Jessé, o pai dele: não, pai, eu não. Não. Até dou o dinheiro aqui e outro vai lá, porque eu sou rei agora. Irmãos, Filipenses 2, Paulo diz, para mim e para você: tende em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo serviu a todos. Algumas pessoas que elas são imaturas, naturais, e aí então elas são carnais, então elas acham que elas não precisam de fazer alguma coisa, e elas perdem, preste atenção, elas perdem a oportunidade, elas perdem as oportunidades, as portas estão abertas diante dela, mas pela arrogância, pela presunção, pela imaturidade, pela carnalidade, ela diz: não, mas isso aqui eu não vou fazer, porque ela acha que vai diminuir, ela acha que vai perder alguma coisa, mas ela não entendeu que o paradoxo do reino é quem perde vai ganhar. Então ela classifica-se melhor do que os outros, e Paulo diz, Romanos 12, ninguém pense de si além do que convém. Nós profetizamos: Deus vai salvar esse lugar, Deus vai fazer, eu tenho convicção, irmãos, convicção, mas a mesma convicção que eu tenho que isso vai acontecer, é a convicção que isso não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a natural, é totalmente sobrenatural, é totalmente Deus, tem tudo a ver com Ele. Mas hoje Deus está trazendo uma palavra para você. Talvez: pastor, eu queria crescer mais espiritualmente. Talvez você não está reconhecendo as portas que Deus colocou diante de você. Pastor, eu queria que o meu casamento avançasse. Irmão, só existe uma porta, a do serviço, a do servir. Os irmãos estão entendendo? Só tem uma porta do servir. Mas eu queria tanto que a minha esposa fosse assim, que a minha esposa fosse daquele jeito, que fosse aquele. Pois é, mas como que você é a tua atuação diante dela? Você serve ela? Não, pastor, é ela que serve. Não é assim. Mas eu queria que meu marido não sei o que. Pois é, você serve o marido, e você está entendendo que eu servi é cumprir com o seu propósito. Irmãos, tem algo que você deve pedir para Deus, duas coisas principais: orar por revelação e sabedoria, e a segunda delas: Senhor, me dê oportunidades para servir ao Senhor, me dê oportunidades para servir, porque todos aqueles que servem, eles vão receber uma recompensa do Senhor, a recompensa depois, mas uma recompensa agora também. Nunca pense de si além do que convém, sempre procure servir. Se tem algo que você deve procurar, onde você está, na sua casa, você deve procurar servir a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Na vida da igreja, você precisa procurar a oportunidade para servir. Aonde você estiver, procura oportunidade para servir. No seu trabalho, procura oportunidade para servir, porque quando você serve, você está sendo semelhante a Jesus. Jesus disse: eu, o Filho do Homem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, para dar a vida em favor de muitos. Então, irmãos, só tem uma porta. O seu trabalho, você acha que o seu trabalho é para você ganhar dinheiro? Esqueça. Se ainda você pensar assim, você nunca vai ganhar dinheiro. O seu trabalho é para servir. O seu trabalho é para servir as pessoas. Pastor, e o dinheiro? Deus vai recompensar. Você precisa de crer em Deus, não nos homens. O favor é de Deus, não dos homens. Tem pessoas que eles vivem a vida toda tentando ganhar dinheiro. Tudo que eles querem, estão pensando em uma estratégia nova, uma maneira nova, um jeito novo. Agora ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro.
não é o meu sentimento de Jesus, ele está pensando nele. Seu pensamento, seu sentimento deve ser de altruísmo, não de egoísmo, você e pensar em você. Tem muitas pessoas que eles até têm, não pastor, até sirvo, mas quando eles têm algum tipo de recompensa imediata, não, eu vou fazer porque eu vou receber algum tipo de recompensa imediata, eu vou receber algo, não, você deve fazer porque assim é o Senhor, para servir o Senhor, amém? Quero ler com você duas histórias. A primeira está lá em Mateus 20, versículo 1, de algumas pessoas que não reconheceram a oportunidade do favor de Deus e de servir ao Senhor, e o Senhor hoje vai nos trazer revelação. Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus, ele é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos, essa história aqui, ela é fantástica, né? Porque aqui está a graça de Deus. Olha só, então, vamos lá. Nós estamos falando de trabalhadores, os caras foram trabalhar. Então os primeiros foram trabalhar às 6 horas da manhã, a Bíblia não diz, mas é às 6 horas da manhã o horário de trabalho. 6 horas da manhã eles começaram a trabalhar. O dono da vinha saiu, deu uma volta às 9 horas, encontrou mais uns e disse: ó, vem trabalhar. Meio-dia ele saiu de novo, vem trabalhar. 3 horas da tarde ele foi de novo, vem trabalhar. Às 5 horas da tarde ele diz: vem de novo, vamos trabalhar. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é o quê? É que tem muito trabalho, concorda comigo? Não era pouco trabalho, senão não ia chamar tanta gente assim. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa. Então ele começa a chamar as pessoas, e o acordo inicial era o que? Era 1 denário, ele acordou com os primeiros das 6 da manhã, ó, é o seguinte, 1 denário é o salário de um dia de um trabalhador, está aqui o que vocês vão receber. Só que quando vai acertar a conta, eles não perceberam que aquilo ali era uma oportunidade. Eu não sei você, né, mas obviamente você sabe que o dono aqui está falando de quem? Está falando de Cristo, amém? Porque a parábola é isso, né, o reino do céu é semelhante, então está falando de Cristo, ele que é o administrador disso tudo. Então isso aqui não era o final da história, isso aqui era um teste. Eu não sei se você percebe, eu percebo, isso aqui é um teste. Jesus está fazendo um teste com eles, só que aí ele vai fazer o quê? Aí que entra a graça de Deus, aí que entra a graça. Por isso que Deus não utiliza, né, da base humana para recompensa, é a graça. Quando ele vai pagar, ele começa pagando quem chegou a 5, já está errado, não está? Naturalmente falando, humanamente falando, quem é que tinha que ser o primeiro a ser pago, gente? Não é os casos das 6 da manhã?
Mas foi os caras das 5 horas. Ele chamou o cara das 5 horas, já começou errado, né? Para nós. Chamou eles primeiro. Aí o que ele fez? Está aqui o teu pagamento. Ele pagou 1 denário por cara que trabalhou às 5 às 6 horas da tarde. 1 hora, 1 dia. Ele recebeu em 1 dia, por 1 hora trabalhada, irmãos. Tá bom. Depois chamou o cara das 3, pagou quanto? 1 denário. Chamou o cara do meio-dia, 1 denário. Chamou o cara das 9, 1 denário. Quando chegou o cara, até ali ninguém falou nada. Quando chamou os caras das 6 horas, aí os caras disseram, não, para. Eles receberam o valor, 1 denário, e eles disseram assim, não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui. Pô, nós trabalhamos o dia todo, e recebemos 1 denário. E o cara trabalhou 1 hora, e recebeu 1 denário. Não pode ser assim. Nós ficamos debaixo do sol o dia todo, virando concreto, trocando telhado, quebrando parede, e recebemos 1 denário. O outro chegou no final, só para lavar as ferramentas, e ganhou a mesma coisa. Não, só um pouquinho, isso aí não dá. Aí Jesus disse, tá, mas só onde é que está o erro? Onde é que está a falha aqui? Jesus disse. Qual que é o problema? Quanto que eu acertei contigo? 1 denário. Pois é, então tu não recebeu 1 denário? Sim. Então tu pode ver o que impede muitas pessoas de reconhecer as oportunidades, não é nem o que acontece com ela, é o que acontece com os outros. Aí Jesus já é claro, né? Por que tu ficou assim? Tu está com inveja do outro. Jesus está dizendo, eu não posso te utilizar da minha bondade, porque tu está com inveja. Irmãos, isso aqui é forte demais. Por que muitas pessoas não reconhecem as oportunidades? Por que muitas pessoas não entram nas portas, não entram nas pequenas portas, elas não entram nas pequenas, e depois elas não vão entrar nas grandes, porque aqui nós estamos falando de uma grande porta. Isso aqui é uma grande porta, porque o dono da vinha é o próprio Cristo. Ele é o dono da vinha. E aí, ao invés dele perceber a oportunidade, cara, eu fui chamado, não importa se foi às 6, não importa se foi às 9, meio-dia, não importa quem ganhou, o importa é que eu estou dentro da vinha, o importa é que eu fui chamado, o importa é que o favor me encontrou, o importa é que a bondade de Deus está na minha vida. Mas o que ele faz? Ele olha para o outro. Muitos irmãos são assim, não os irmãos aqui, outros, desculpa. Pastor, comigo não acontece, o que acontece com o outro não acontece comigo, pastor? O que acontece com a empresa do outro não acontece comigo, o que acontece com o casamento do outro não acontece comigo. Irmãos, você precisava de estar de joelho, chorando e dizendo, obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me encontrado, Jesus, obrigado pela tua salvação, ter entrado na minha vida, na minha casa. Mas não, aí as pessoas ficam olhando para o outro, mas é que o outro está bem, e eu estou mal. Irmão, o que importa, presta atenção, o que importa no final da história é estar dentro da vinha. O que importa é estar dentro da vinha. Mas eles não perceberam que é uma oportunidade. Vamos lá, no outro dia, quem é que você acha que foi chamado para trabalhar? Você acha que os das 6 horas foram chamados? Eu tenho a certeza absoluta que eles não foram chamados. Sabe, olha só, tem uma coisa que Deus resiste, é o orgulho. A única coisa que pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida é o orgulho. Vamos falar aqui os sinônimos aqui: orgulho, justiça própria, soberba, arrogância. É a única coisa, incredulidade. Está tudo no mesmo pacote, são tudo a mesma família. A única coisa. Pastor, e o pecado? Não, o pecado não pode impedir Deus de abençoar você. Por quê? Porque o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Mas a justiça própria, irmãos, ela diz, eu não preciso dele. Em quem eles estavam confiados? Confiaram nele. E agora tu acha que no outro dia Jesus ia chamar eles de novo? Jesus disse, não vou chamar. Obviamente essa parábola aqui, deixa eu situar você, vai ajudar você também a entender ela. Essa parábola aqui, porque está no livro de Mateus fala de Jesus como o rei dos judeus. Então essa parábola aqui está exemplificando os judeus e os gentios.
A salvação primeiramente veio para os judeus, mas os judeus, eles resistiram a Cristo, eles não reconheceram Cristo, e Jesus chamou quem? Os gentios, ele nos chamou. Então aqui profeticamente nós somos os trabalhadores da última hora, nós fomos os últimos a ser chamados. Por quê? Porque os primeiros resistiram. Essa é a aplicação básica dessa parábola. Mas para mim e para você nos dias de hoje é o seguinte: você precisa de reconhecer, de perceber que Deus chamou você, que Deus escolheu você, e você precisa se apropriar dessa oportunidade, independente da situação, da circunstância. Mas se você não reconhece a oportunidade, você não consegue avançar, irmãos. Você não consegue crescer, você não consegue prosperar, você não consegue multiplicar. Por quê? Porque a justiça própria é muito grande, o orgulho é muito grande, a soberba é muito grande, você achar que não pode estar passando por algo, achar que Deus não pode derramar favor sobre outro, sobre outra pessoa. Não, tem que ser por mim. Se tem uma coisa que fecha o meu coração, irmãos, é quando a pessoa despreza o favor de Deus. Qualquer pessoa pedir para mim, ela tem tudo que ela quiser. Se ela quiser pedir dinheiro para o meu dinheiro, meu carro, tudo, qualquer coisa, tá tudo. Mas quando eu percebo que ela não viu graça, meu coração fecha. Eu começo a resistir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, à justiça própria, mas Ele concede graça ao humilde. Ele concede graça ao humilde. Então Deus te encheu, olha só, presta atenção, Deus encheu você de oportunidades, Deus encheu você de portas, encheu você, talvez você não percebia, mas hoje você vai começar a perceber, Deus encheu você de oportunidades para servir a Deus, para desfrutar da graça e do favor de Deus. Pastor, mas não consigo entrar, é por causa do ego, é por causa do egoísmo, é por causa da soberba, é por causa da arrogância, é por causa da justiça própria. É porque não quer reconhecer favor de Deus, irmãos. O favor de Deus está disponível, liberado para mim e para você. Ele é uma porta, você precisa de entrar por essa porta. A porta está aberta, amém? Mas você precisa entrar. Se você ficar parado na frente da porta, nada vai acontecer. É isso que os judeus fizeram. Jesus disse para eles: vocês não entram no reino. Vocês não entram, meu Deus do céu. E ainda mais, vocês não entram e ainda impede os outros de entrar. Por quê? Porque esse negócio ele não podia curar no sábado, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Ele disse: meu Deus, gente, o favor de Deus é para todos, a salvação é para todos, o amor de Deus é para todos, Jesus Cristo morreu por todos, está liberado o favor, está liberado a graça, está liberado. Você precisa de entrar. Pastor, mas a minha dor é muito grande. Então a sua dor é maior que a de Cristo. A sua dor é maior do que a graça. Pastor, mas minha demanda é muito grande. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo pedir perdão. Entendi. Pastor, eu não consigo, é mais forte que eu. Já é bom, você já reconheceu que tem uma força aí dentro. Pastor, mas eu até tento, pastor. Eu até tento, mas... Teve um caso anos atrás, numa outra cidade. Foi numa outra cidade mesmo. Uma pessoa estava com essa dificuldade de perdoar. E aí, ela disse assim, no final da conversa, ela disse assim: nem que eu perca a minha salvação, mas eu não dou meu braço a torcer. Eu digo: olha, fraquinha, né? Olha, nem que eu perca, mas eu não dou o braço a torcer. Você estou com a razão, não vou. Eu tenho meu direito. Então não é assim. Bem igualzinho Jesus, né? Eu não quis dizer para ela, né? Porque eu não estava no comando da conversa, não. Eu ia dizer, mano, que perder o quê? Nunca foi. Como é que vai perder o que nunca foi? Porque sabia que uma das principais expressões de alguém que nasceu de novo é o quê? Perdão. Mas principal expressão, pessoa, é impossível alguém que nasceu de novo não conseguir perdoar alguém. Não, pastor, mas não sabe o que aconteceu. Entendi, vamos comparar com Cristo. Perdão não é sentimento, perdão é decisão.
É decidir abraçar o favor de Deus, é decidir abraçar a graça de Deus, é deixar de tentar exercer direito, é abrir mão do direito e entrar no favor. É isso que na parábola não acontece. Irmãos, olha só, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que os trabalhadores da primeira hora, o trabalhador, se ele não tivesse falado nada, eu tenho a certeza que ele ia ser chamado no outro dia, e eu tenho a certeza que Deus ia recompensar ele, porque Deus não permite que nenhum trabalho para ele fique em vão. Mas era uma porta, era uma oportunidade. Então talvez você está passando uma situação que é uma oportunidade, você não está vendo. Pastor, eu estou sendo injustiçado. Pastor, é o diabo. Não, eu estou dizendo para você, é Deus, não é o diabo, é Deus. Pastor, mas é injusto. Não é, é Deus que está oportunizando você a algo. Pastor, mas é contra mim. Pastor, mas eu não mereço passar por isso. Oh, irmãos, pastor, estão perseguindo, estão falando. Não, irmãos, é Deus, não é o diabo, preste atenção, é Deus. Pastor, a crise no meu trabalho, é Deus, é uma porta. Eu creio que há um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes, eu creio que tem uma porta naquele lugar, eu creio que tem uma oportunidade. Você precisa reconhecer Deus nas coisas, reconhecer o que tem de Deus nas situações, porque você vai olhar o outro prosperando, você vai olhar para, mas é que eu não prospero, é porque daí tem uma coisa errada comigo. Tem muita coisa errada, você só precisa nascer de novo e crer no favor de Deus. Só isso, é deixar de crer no homem, no natural, e você crer no favor, irmãos. Então muitas coisas, muitas pessoas não reconhecem, não entram nas portas da oportunidade por causa disso, por causa da justiça própria, por causa do orgulho, por causa da comparação, da competição. Oh, irmãos, se você soubesse, o quanto que Deus ama você, se você soubesse que Ele tem uma história linda para você, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, e tudo que você está passando faz parte, entende? Como se fosse um filme, uma novela, faz parte de um enredo, faz parte de algo que Ele está levando você a viver. Então não deixe passar por nenhum tipo de processo, nenhum tipo de situação. Pastor, mas é difícil? Sim, continue sendo difícil, continue mesmo sendo difícil, mas no final o favor de Deus vai ser revelado. No final, Eclesiastes capítulo 7, capítulo 8, versículo 10, diz o que? Que o fim das coisas é melhor do que o início. No final, o melhor está no final. Quando você olha um filme, a melhor parte é o final, irmãos, a melhor parte é o final. No final, tem alguns filmes que não é assim, você que está assistindo, você não entende nada, né? Você não entende nada, meu Deus, que confusão esse filme. Por isso que eu gosto de assistir filme que eu já vi, porque eu já sei mais ou menos como é que vai ser. Você não entende nada, mas quando chega no final, aí você, cara, entendi agora o porquê que aconteceu isso lá no começo. Eu quero dizer que assim é a sua vida, assim é você. Talvez você não está entendendo, é o que acontece com Pedro. Jesus quer lavar os pés de Pedro, e Pedro diz, não Jesus, os meus pés não. Jesus diz para Pedro, Pedro, é o seguinte, agora tu não está entendendo nada, mas depois tu vai entender isso que está acontecendo. Então eu quero dizer, talvez você não está entendendo nada agora, mas se você reconhecer o favor de Deus, você reconhecer que é Deus, no final você vai entender, porque a graça de Deus vai ser revelada, o amor de Deus vai ser expresso. A graça não é uma matemática, não é para ser entendido. Pastor, tem um monte de coisas que na minha vida eu não entendo. Bem-vindo ao time. Tem um monte de coisa, eu na verdade não entendo nada. Eu não entendo nada, eu entendo muita pouca coisa. Eu não entendo, por que aconteceu isso? Eu não sei. Por que eu também não sei, mas aconteceu, vamos fazer alguma coisa para resolver, sei lá. Ou não dá para resolver, vamos chorar, vamos orar, vamos fazer. E quando a gente não sabe, eu não sei nada, na verdade. Vamos fazer na obra, vamos fazer, como é que eu não sei, vamos indo, vamos vendo, vamos fazendo, vamos pegando um ferro, vamos botar aqui, vamos medir, vamos fazer, quando vê está lá o negócio. Hoje de manhã eu acordei às 5 horas da manhã, aquela ventania, e aí eu já ia me levantar, eu fiquei olhando a janela, né, porque eu tenho as câmeras lá em casa, da SAPS,
Eu fiquei olhando na janela. Eu disse, é o teste hoje do nosso telhado. E você vê que direção vem o vento, vem de lá. Eu disse, e aquele lá, não, aquele lado nós prendemos bem. Deus falou, bota 2 parafusos, bota uma terça do lado da outra e parafuso. Eu disse, Deus, eu nunca fiz um telhado na minha vida. É que, esse é outro ponto, né? Eu vou ler a última história para nós finalizar, mas que na verdade está ligado com a última história aqui. Você acha, você não, desculpa, perdão, não vou errar mais assim. Outras pessoas, eles acham que cumprir o propósito de Deus está ligado com você fazer aquilo que você sabe. Porque o que você sabe, você tem o que? Você tem segurança. Porque existe o medo de errar. E se não der certo, pastor? E se não der? Pois é, mas você já pensou em se der? Que legal, né? Não, pastor, mas que o que eu sei, aí eu faço. O que eu não sei, eu não faço. Pois é, mas daí nunca você vai aprender a fazer outras coisas. Aí o que Deus faz? Deus coloca você na fornalha, coloca você em situações que você não sabe. Mas o Espírito vai conduzir você. Deus vai conduzir você. O Espírito habita em você. Se você fizer só o que você tem segurança, você não vai crescer. Se você não reconhecer que Deus coloca oportunidades diante de você, portas diante de você, para você fazer coisas novas, para você fazer outras coisas, experiências novas, situações desafiadoras. Pastor, eu nem sei como passar por isso. Pois é, mas agora você vai aprender. Jesus é o mestre, amém? Mas Ele é o Senhor. Ele é o mestre, Ele ensina, mas o ensino dele é na prática. É na prática, é para você experimentar. É que daí nós queremos entender. O que impede muita gente de desfrutar do favor, de reconhecer favor, é porque eu quero entender. Não, eu quero entender como é que faz. Quando eu souber, aí eu vou fazer. Aí não precisa de fé. Sabia que nós não vamos precisar de fé no céu? Você sabia? Nossa, pastor. Não vai precisar de fé no céu. Não vai. Porque no céu eu vou estar com Ele. Por que eu vou precisar de fé? Eu vou estar com Cristo, eu vou estar com Ele. Por que eu vou precisar crer? Agora nós precisamos de crer, porque Ele está em nós, sim ou não? Mas o que leva você a ter essa convicção? Você crê. Você consegue ver Jesus? Tocar nele? Naturalmente? Consegue não? Sim ou não? Mas você crê que Ele está em você? Sim ou não? Crê que Ele está com você? Sim. Precisa de fé? Sim ou não? Mas depois você vai estar com Ele, sentado na mesa, face a face. Então por que você vai precisar de fé? Você vai tocar nele, não vai precisar de fé. A fé que você tem é para agora, é para esses dias. Não, pessoal, até tenho fé. Pois é, mas Tiago diz, a fé sem obras é morta. Deus tem uma obra na sua vida. Ação, irmãos, prática. Pastor, até tem um desejo no meu coração, até tem uma vontade. Irmãos, isso é Deus, coloque em prática. Você precisa de colocar o pé na água. Você precisa de agir, você precisa de praticar, você precisa de ativar. Essa fé tem que ser ativa e prática dentro de você. Mateus capítulo 25, nem vou ler a parábola, porque eu quero falar um pouquinho dela. Parábola dos talentos, quem já ouviu falar? Jesus, o Senhor, o reino dos céus é semelhante, a mesma coisa, mesmo contexto. Há um homem que foi viajar, ia ficar um tempo fora, e é Jesus, e ele chama 3 servos, e dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para outro, e ele não diz nada, ele só dá o talento e vai. E esse talento você pode aplicar em inúmeras coisas. O talento ali no contexto fala de talento é dinheiro, é quantidade de ouro. Você pode aplicar em outro aspecto. Pode ser dons, habilidades, um tanto de coisa, qualquer coisa que você quiser aplicar. E aí, ele volta para prestar conta depois. E é o que vai acontecer, Jesus vai vir para prestar conta, amém? E ali já temos uma base de qual que é a base de avaliação e julgamento de Jesus. E aí ele vem e pega o que Deus, que ele recebeu 5 talentos e chama, e aí, o que tu fez com os talentos que eu te entreguei? Ele diz, olha aqui meu Senhor, dos 5 que tu me destes, eu multipliquei esses 5 para 10 talentos. Jesus diz, servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, eu vou te colocar no muito, entra para o gozo, para a alegria, para o reino do teu Senhor.
O de 2, chama o de 2, vem cá. O que tu fez com os 2? Com 2 eu multipliquei para 4. Ele disse: servo bom e fiel. No pouco tu foi fiel, mas no muito eu vou te rogar. Entra para o gosto do Senhor. Chama o que de 1 talento. E aí, o que tu fez com o talento que eu te entreguei? Senhor, sabendo que tu é um Senhor muito exigente, sabendo que o Senhor, sabendo que o Senhor é muito exigente, que o Senhor colhe aonde não semeou, eu fiquei com medo e enterrei o talento. O Senhor olha para ele e diz: servo mau, servo negligente, por que tu não pegou o talento que eu te dei, e não entregou no banco, e tu não colocou na mão de quem fosse multiplicar? Então, por que tu não entregou o que eu te dei? Dá para outro, entrega, se tu não vai, para quê? Para que não se perca aquilo que eu entreguei. Agora pega o talento que eu dei para ele, pega e coloca e dá lá para aquele que tem 10, porque aquele que tem muito, mais vai ganhar, e aquele que tem pouco, até o que ele tem vai ser tirado. E disse para ele: trevas exteriores para você, disciplina, não vai entrar no reino. Não tem a ver com salvação, com o reino. Então, aqui, esse servo de 1 talento, ele também não reconheceu a oportunidade. Ele não reconheceu a oportunidade, ele pegou o que ele ganhou e enterrou. Por quê? Ele diz: porque eu tive medo. Porque eu tive medo. Ele teve medo de perder o que ele tinha, e o medo fez ele perder. Irmãos, olha só o medo, para mim finalizar. O medo é uma declaração no mundo espiritual, sabia? Não estou falando do medo de pular de 2 metros, de 2, 3 metros de altura, não é esse medo, entendeu? Medo de atravessar a rua de olho fechado, não é esse medo tem que ter, não é isso aí, isso aí é distinto, né? Mas o medo é um espírito. O medo é uma declaração espiritual, sabia? O medo é uma declaração espiritual de incredulidade. O medo coloca você aonde? Coloca você numa cadeira, preste atenção, numa cadeira, numa posição de independência de Deus. Por quê? Porque você não está dependendo de Deus, porque a sua ação e atitude está sendo limitada por algo espiritual que não é o Espírito de Deus. Então você não está atuando pela fé, você está atuando pela incredulidade. E o medo é um espírito. É um espírito que tira de você, que rouba você, que tira as oportunidades de você, que cega você, que rouba de você. Pastor, eu tenho medo. Não, eu não vou. Ele não enterrou, irmãos, olha só, ele enterrou o talento. Ele enterrou. Então muitas coisas que você não faz é porque você tem medo. Eu não estou aqui julgando você, não, estou dizendo para você que isso é um espírito. Então tudo o que vai acontecer, você não reconhece o favor de Deus, você reconhece o quê? Você reconhece uma oportunidade, não de Deus, uma oportunidade de Satanás. E Satanás quer me roubar, está aqui. Você deve conhecer o bem e o mal, isso é uma outra pregação. Mas você não deve ser controlado pelo medo. Pastor, não estou dizendo para você fazer, liberando você para fazer coisa inconsequente, fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é isso. Você é guiado pelo Espírito. Mas tem coisas que Deus já falou para você, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes Deus falou para você. E você ainda tem medo. Ele colocou, irmãos, é muito sério quando Deus coloca algo na sua mão. Deus colocou um talento na mão daquele servo. Colocou algo na mão dele. Quando você recebe algo de Deus, Ele não coloca algo em você para que você fracasse, sabia? Não, Deus não está testando você, irmãos, para fracasso. Muitas vezes nós temos medo de entrar em algumas oportunidades, por quê? Porque nós temos, o medo, meu Deus, e se eu errar, vão ver que eu sou assim, vão pensar que eu sou assim. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus sabe quantos
fio de cabelo você tem? Ele disse para mim que eu estou perdendo, branqueando também, mas ele sabe. Aí agora diz para mim, você acha que Deus não sabe quem você é? Ou tem alguma área assim que você consegue esconder de Deus? Deus sabe, não sei, isso aí eu não. Irmãos, a palavra diz que Deus conhece você, sabe desde quando? Quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito todos os dias da sua vida. Então tá, sabendo disso, agora Deus vai colocar algo na sua mão. Aí ele olhou para quê? Não, ele olhou para o Mateus e disse, o Mateus não vai conseguir, mas eu vou botar na mão dele igual. Não, o Mateus vai fracassar, mas eu vou botar na mão dele. Tu acha que a expectativa de Deus é essa? Jeremias 29 diz o quê? Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Está entendendo? Então você precisa mudar a perspectiva, reconhecer favor de Deus, reconhecer favor. Então olha só, aquele homem que deixa a toalha molhada em cima da cama, o chinelo fora do lugar, não corta a grama, não pinta a casa, te acorda às 4 da manhã, é favor de Deus na sua vida. Aquela mulher que fala muito, bastante, que conta tudo que fez no dia, que aconteceu, que não aconteceu, fala das crianças, que quer um sapato, só mais um, que quer ir no mercado, quer não sei o que, é favor de Deus na sua vida. Estou brincando aqui, mas você precisa reconhecer Deus em tudo, irmãos. Você precisa reconhecer Deus em todas as coisas, que isso impede você de desfrutar, impede você de crescer, impede você de avançar. Você vai começar a ver problema onde há oportunidade. Qual que é as características, para finalizar, daquele que não reconhece o favor de Deus? Segundo Mateus 20, eles reclamam. Não olhe para o lado. Você não conhece ninguém que reclama, né? Reclamação é uma expressão de justiça própria. O cara que trabalhou lá, vamos lá, voltando lá, para finalizar agora mesmo. Você acha que ele foi chamado para trabalhar porque ele era um ótimo profissional? Irmão, ele estava sobrando. Então ele tinha direito a alguma coisa? Nada. Mas Deus libera a favor. Sabe quando você reclama? É quando você acha que tem direito. Quem já morou de favor aqui alguma vez na vida? Todo mundo. Você morou com seu pai, com sua mãe, você morou de favor. Você pagava para estar lá? Favor. Não, mas eu sou filho tem direito, tá bom. Quando mora de favor, então, outros que não foi seu pai e sua mãe, você está lá morando de favor no quartinho, lá atrás, aquela coisa, né? Aí o pessoal está lá empolgado, meia-noite, fazendo barulho, você vai lá e diz, para com esse barulho, quero dormir, eu tenho que trabalhar. Você faria isso? Por quê? Você está morando de favor. Chegou lá, você abriu a geladeira, não tem todinho gelado. Você diz, gente, o que está acontecendo nessa casa? Não tem todinho gelado aqui. É só pegar aqui e botar gelar. Você faria isso? Não, por quê? Porque você mora de favor. Você não tem direito nenhum, nada. Mas se você mora de favor e chega o dono da casa e diz assim, um todinho para ti gelado. Aleluia. Muitos não vão aceitar, né? Sempre que o pastor fala sobre o todinho. Mas a reclamação é para quem acha que tem direito. Quem reclama não vê as oportunidades. Reclamação, preste aqui atenção, reclamação é um vício. Você precisa quebrar isso na sua vida. Você precisa quebrar isso na sua vida. Reclamação é um vício. Você fala para alguém uma coisa, tudo ela reclama, tem uma coisa para reclamar.
Reclame, 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 reclama, reclama, reclama. Oh, irmão, você não está vendo o favor de Deus. Os que trabalharam, os primeiros, fizeram o quê? Eles reclamaram dos outros. Eles ficaram sem receber, sim ou não? Eles receberam, mas eles reclamaram. Por quê? Porque eles eram viciados em reclamar. Se Jesus pagasse mais para eles, vou te dar 2 denários, eles ainda iam reclamar. Acho que tinha que ser 3. Vício de reclamar. Você precisa reconhecer o favor de Deus, e ao invés de reclamar, você precisa fazer o quê? Agradecer. Senhor, obrigado pelo teu favor da minha vida, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado pela porta aberta, obrigado porque o Senhor sempre está comigo, obrigado porque não é na minha força, é na força do Senhor. E o outro enterrou o talento, perdeu a oportunidade, irmãos. Perdeu a oportunidade de receber a recompensa de Deus. A recompensa de Deus não é pelo que você faz, mas é por aquilo que você crê. Se você crê na graça de Deus, você será recompensado. Você será recompensado. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Reconheça o Senhor. Salmos diz o que? Reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que Ele vai o quê? Ele vai endireitar em todas as coisas. Tem que reconhecer que é Deus, reconhecer o Senhor, com os olhos de graça, de favor, irmãos. Veja o favor em todas as coisas, e aí nós vamos ver a diferença das pessoas que vê favor. Por exemplo, o servo de 5 e de 2 talentos, Jesus falou para eles fazer alguma coisa, sim ou não? Mas eles o que? Eles reconheceram uma oportunidade. Eles entenderam, se Ele botou na minha mão, é porque isso aqui deve ser multiplicado, isso aqui vai ser multiplicado, isso aqui não deve ser guardado, isso aqui deve ser multiplicado. Por que aquela viúva entregou tudo que ela tinha diante de Jesus? Porque ela reconheceu a graça de Deus. Jesus Cristo estava na frente dela, e ela entregou tudo. Por que Maria quebrou o vaso, derramou o perfume, fez tudo? Porque ela reconheceu o favor, ela viu, era hora de entregar, é o momento, é agora. E eu estou aqui ministrando para você, falando para você alguns meses atrás, nós estamos diante de uma oportunidade, Deus nos colocou diante de um tempo oportuno. Para quê? Para entregarmos, para multiplicarmos, para servirmos ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai fazer grandes coisas nesse lugar, e Ele nos escolheu para isso.